E aí, pessoal? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Digo que esse assunto que entrarei agora é um tanto desagradável, porque fala de nossas sombras. E como pensamentos são coisas, emoções também, é bem delicado de falar, perdão, sobre a realidade dessas sombras. Sombras são coisas, como a luz também o é. Se luz é fóton, a sombra é a ausência do mesmo, a ausência de cores. A sombra, ela é importante porque ela é um ambiente. A luz é a que dá a forma. Então, na verdade, quando a gente vai olhar para a sombra, a gente não pode ter preconceito, porque sombra, ela apenas reflete, ou na verdade replica, algo que está na luz. Então, se você busca a luz, você também vai se deparar com aquilo que não está ligado à beleza, né? Bel, Deus. Mas se tudo Deus criou, o que não é de Deus, né? Aquilo que é do humano. Então é disso que nós vamos falar. É difícil de encarar? É. Né? Dói, dói. Assusta, assusta. Mas é a realidade, né? O médico para operar tem que colocar a mão em vísceras e sangue, que não é dele. E se tiver que colocar a mão no que é dele, ele também terá que colocar os olhos lá. E as mãos também. Então, para você se autoconhecer, não há um salto quântico, a natureza não dá saltos para você já conhecer a sua parte luz. Porque antes do amanhecer, você tem que passar pelas horas da noite. Antes do Big Bang, antes da manifestação, tudo era escuro, né? Tem inclusive o preto, a palavra preto vem de presos. Estava tudo confinado num ponto, tudo preto. Se expandiu e fez-se a luz, né? Como se diz. Então é na luz que aparece o que é feio e bonito, e não nas trevas. As trevas ocultam. As trevas são potenciais. Então vamos encarar os nossos ditos daimônios, que na verdade são réplicas de Deus distorcidas. Então vamos começar. Vai ter algumas figuras que eu tirei da internet, pelo Google, que vão ser meio caricaturadas, tá? Porque na carência de não ter uma representação melhor, né? Mas é mais pra gente fazer né? Não fazer imagem mental, porque a gente não deve ser mantenedores dessas formas mentais, né? Inúteis evolucionalmente, mas é bom a gente se deparar com elas, depois apagar, para saber o que eu devo deletar. Por exemplo, eu tenho um vírus no meu computador, no meu celular. Eu coloco um detector, um antivírus, e ele detecta qual é o nome, se é malware, se é cavalo de Troia, né? E eu sei como proceder. Apaguei, terminou o problema, né? Na verdade, essas coisas não se apagam, elas se transformam. Então, o que você pode fazer com cada tendência que eu vou falar agora é a sua forma mental que aparece para o clarividente, especialmente o clarividente onírico, né? Aquele que se detém às horas de sono ali, ele está totalmente doado, totalmente desarmado de filtros e conceitos, né? O que dá para fazer é mudar a compreensão. Conforme eu vou falando para vocês, vocês vão mudando na cabeça de vocês, vão fazendo uma reflexão e uma polarização daquilo.
né? Daquela tendência, daquele defeito psicológico. Vai ter algumas gravuras com conotação animais. Não estou falando dos animais de poder, do xamanismo. Isso são arquétipos de quinta dimensão. Nós estamos falando do astral inferior. Esse que está aqui na linha dos olhos, tá? Que está nos espaços atômicos do plano físico. E quer ser tão físico quanto. Isso que é o atraso evolucional. O astral já era para ser sutil, espiritual, né? Há algumas zonas no astral, o astral superior já está resolvido, mas temos que resolver esse que vou falar agora. Vamos dar algumas representações. Vou começar por aqui. Parece irônico, né? Parece o Bob Esponja. Não. Isso aqui é uma representação do elemental dos casais que tendem a discutir nos ambientes dos seus lares. Formas muito parecidas com essa caricatura, com esse desenho pueril aqui, ficam como teias de aranhas nos cantos, estimulando a esse casal a tornar, a discutir, a reclamar, né? Clamar 2 vezes, todos os dias, aquela coisa, e eles se alimentam disso. São como pastéis, né, de massa de lasanha. Só que com vida própria, pessoas. Isso não é uma piada, uma chacota. São elementais. Eles tomam formas, às vezes, absurdas. Mas eu não acho absurdo, eu acho abstrato. Porque o sentimento que alimenta aquilo ali, e aquele pensamento, ele é tão absurdo, absurdamente elaborado, que o próprio elemental não sabe que forma vai tomar. Ele toma a forma das circunstâncias e da ambiência, né? Então, é bem sério esse negócio. Ao olhar clarividente, não é com essa conotação de quem está vendo agora cômica, né? Não tem nada de cômico. Até o negócio chega a ser assustador, por isso as pessoas não procuram ver suas sombras. Mas eu estou aqui expondo elas, né? Para a gente poder entrar para a próxima etapa e não criar banguelas iniciáticas. Tudo começa por baixo, né? Vamos para o próximo slide. Esse é mais ou menos, tá? Não é igual, não é via de regra, mas é mais ou menos o que eu vi já nas pessoas depressivas crônicas. Esse ser sai do chakra humeral. Não me perguntem como. Que o chakra humeral tem mais ou menos o tamanho de um palmo, né? Ele é até um dos maiores chakras que tem. Por ali sai e entra. Por isso não pode dar as costas para o seu inimigo, entre aspas. Mas você também pode não estar dando as costas para o seu amigo. Porque você, se não gosta em algo no seu amigo, é por ali que você vai o atacar. E isso é magia negra, magia baixa. Vou tirar o negro porque tem conotação etnológica, né? Então, é magia de má qualidade, entendeu? É criar cisão, isso não é evolução, é evoluir, é atraso, né? Nada contra quem faz. Mas isso aqui é a criatura, tá? Que vai ter que ser dissolvida pelo terapeuta, aquele depressivo crônico que os paliativos, tarjas pretas, Rivotril, não resolve, tá bom? Isso aqui é uma forma, pensamento, na verdade, emotivo, mental. Cria-se isso aqui, coberto de pelos. O que acontece com o depressivo crônico? Ele se cobre. Parece que nada funciona, nada de vamos dizer, de funcional entra naquele ser. Ele se cobre com uma pelugem, com uma capa, né? E você forma essas criaturas e tomam vida própria e vão se alimentar de quê? De todos os depressivos crônicos. Mas principalmente de você que o criou. O dia que você deixa de existir, essa criatura vira um pária do astral inferior e vai procurar
companhia. Você não está só se prejudicando. Então, cure a sua depressão, vá atrás, porque você não está deixando apenas seus familiares tristes e você está triste, você está deixando lixo no astral que era para ser o plano de passagem para a razão pura e depois da razão pura ser ponte para a conexão com o ser, com a felicidade plena, longe desses ranços, né? Passamos para o próximo. Isso aqui é a pessoa que tem costumeiramente mania de ser negativa em palavras e pensamentos. Pessoa negativa está sempre pensando tudo de ruim dos outros, de si mesmo. É um caos. Ela cria elementais com formas de moscas, de insetos. E é terrível de ver. Mas a pessoa não se percebe que ela tem isso e que ela contamina os ambientes com isso. E é isso que o terapeuta faz com as limpezas, né? Feng Shui e tudo mais. É isso aqui que você está afastando com o espelho, baguá, né, sal. Que a pessoa às vezes ela é vítima de si mesmo, né? Na maioria das vezes, ou quase sempre. Vamos dizer que é sempre, né? E ela cria essas coisas e não fica só no âmbito de si mesmo, ela, né? Ela reparte, compartilha lixos, né? Fake news de si mesmo. Próximo, isso aqui é a pessoa que ela gosta de passar a perna, né? Mentirinha ali, mentirinha lá, gosta de enrolar no troco. É o rufião. Ele produz uma forma elemental como um ratinho. Está sempre pelos cantos astrais inferiores dos ambientes, procurando e te dando ideia, né? Será que eu não consigo pegar aquela fruta melhor do vizinho? O rato é ladrão por natureza, né? Então, você acaba formando essa forma emotivo-mental e também pode estimular outras pessoas que são estimuláveis, que têm essas tendências nidanas, né? Aqueles que têm mais escandas do que nidanas, scouts, né? Pedras a subir, a se erguer, e menos nidanas, aquilo que nid, né? Baixo, que te prende aqui, não vai ser influenciado, né? Mas aquele que já tem, ele vai tender, né, a puxar pelo papai, aquele que rolava nos trocos por aí, né? O aproveitador. Pessoas apegadas criam cães, formas elementais ou entrelaçados cães, de tudo quanto é espécie, né? Aqueles mais apegados ao gênero feminino vão criar, né? Pode ser amigas também, tu pode ser do gênero feminino, tu é apegado às tuas amigas. Tu é homem apegado aos teus amigos, apegado àquele cônjuge, aquela namorada que desligou, o namorado que desligou, o marido, mulher. Cria formas caninas, tá? E que te perseguem. Eu já fiz um amparadorismo na época da gnose, de estar flutuando no astral inferior. Ele é muito escuro porque filtra a luz, como aqui, né? Ele está dentro da matéria física. E eu ali, desbaratinado, apenas explorando o lugar, eu vi uma moça correndo de uma série de cães raivosos. Fui até ela, peguei, puxei e eu vi que deu um estralo. Eu desliguei ela daqueles cães e eu a deixei num lugar seguro. Na ocasião, em cima da copa de uma árvore. Não sei o que aconteceu depois, porque daí não era mais minha responsabilidade. Eu só tinha que tirar ela daquela situação, né? Depois também vi um senhor num sêmen etéreo, né, que a gente chama o sêmen etéreo, bem trajado. Os mortos geralmente têm um cheiro de talco, né, da preparação. Eles não sei por que eles levam isso para lá. Não é um cheiro desagradável, mas tem um pouco de cheiro de humo, terra, né, terra úmida. E ele também estava sendo perseguido entre as artes tumulares ali. Eu pego esse ser e puxo, eu vejo que dá uma descarga elétrica, né, parece que eu entrei numa nuvem cheia de raios ali, consegui romper os laços que ligavam com aquele ser. Deixei esse ser em cima de um telhado de uma torre, né? Até então, até
segundo socorro, né? Que daí já não é mais comigo. Essa é a importância, muitas vezes, da projeção, desde que tu vá fazer um trabalho social, né? Um trabalho holístico em prol, né, da humanidade, né? Vamos dizer amparadorismo. Vamos para o próximo. Esse é um ser costumeiro que aparece no entorno de pessoas que se detêm a fazer simpatia de amor, simpatia para prejudicar o outro, matar o outro, baixa magia. Isso aqui é o ícone máximo, o, o ícone Nosferatus, né? Aquele Nosferatus antigo, aquele ser ali, quem o descreveu na cinematografia, pode ter certeza que é um médium. Pode ser um médium, né, de baixa mediunidade, mas ele sabia o que estava colocando, né, para representar ali, porque é realmente quem é fadado à magia baixa. Não vamos colocar cores para não ferir suscetibilidades. Esses seres são como vampiros mesmo, no sentido literal da palavra. Eles seguem o desafeto. Quando ele não consegue mais se alimentar, que ele já deu, aquele ser, né, morreu, tombou, ele volta para sugar vamos dizer, o seu pai, né, o seu originador. Isso aqui é o elemental que o tabagista forma. Eu tenho o meu, eu sou tabagista. Eu dou a cara a tapa, eu não tenho vergonha de confessar meus pecados. Pecatos, que pecatos vem de tropeços, né? Pecatos, né? Tu tropeça numa pedra, mas não quer dizer que tu não vai levantar, né? Então é muito ácido, né? Muito, vamos dizer assim, revoltosa a forma que a religião vê o pecatus, né? É tropecar. Então é aquilo que está te faltando, por exemplo, é ar, né? Por isso que tu fuma, tu não sabe bem usar o ar, né? Às vezes é uma mania também, é um vício psicológico, né? Nem sempre é químico, mas você forma essas criaturas bizarras, né? Horrendas, né? Engendros. É um pulmão, né? O teu próprio pulmão, o que tem de forma do teu pulmão, forma astral, forma um pulmão ambulante com vida, né? Soltando fumaça lá, é quase assim querendo, porque assim, o defeito ele quer te dizer, ô otário, idiota, né? Desculpa a expressão. Olha só, né? Ó, toma mais fumaça na tua cara, toma no teu astral aqui. Até tu enxergar, se chocar ou compreender, né, e ver o que tu faz daí da tua vida, se tu resolve ou não, deixa para a próxima. Às vezes possa que não exista a próxima. Pessoas fofoqueiras falam demais ou falam à toa, às vezes não está fazendo fofoca, mas a necessidade, a compulsão de falar sai de dentro, né, desagrega de dentro da sua matéria atômica astral, né? Porque o corpo astral ele tem camadas, então é camas, escamas, né? Então a pele mais exteriorizada do astral ela abriga às vezes infecções, inflamações com formas animais. Olha só que bizarro. E no caso da pessoa muito falastrona, o papagaio amarelo, né? E um amarelo enjoativo, né? Um amarelo vômito, e não o amarelo dourado do ícone do gavião, né, do pássaro de poder, né, arquetipal de quinta dimensão, que todo mundo tem o seu animal, mas aí já é, vamos dizer, o, o antagonismo superior, luminoso, desses seres inferiores, né, que a gente chama de elementais entrelaçados ou defeitos psicológicos. Pessoa que ela abusa da sexualidade. Serpentes pretas e vermelhas. Muitas vezes ela vai ver nos ambientes oníricos, se ela estiver no astral inferior, tomando conta de paredes, né, o chão tomado, é
tudo dela. Ela tenta fugir, ela acha que está vindo externo, mas essas coisas estão ligadas por fios a ela. Então é como se fosse a pegadinha do malandro da cobra, né? Que agora tem aí no Brasil é o pai da chacota. Que eles amarram uma serpente fake, né, de pano, no cinto da pessoa, a pessoa tenta fugir e a serpente acompanha, né? Equiparada com a sua velocidade, a pessoa fica desesperada. Só que nesse caso é da pessoa, né? Medo é o pior deles. Se os outros são bizarros, pelo menos estão em movimento. O medo é inércia, né? Vergonha, medo de se expressar, aquele silêncio que não é o silêncio interno, é aquele silêncio assim, porque eu não tenho coragem. Acovardamento, né? O medo, tu te dá todo, né? Medou. Aparece no astral inferior próximo da pessoa, que assim se comporta. Emas, avestruzes, né? Que ficam fazendo um barulho muito incômodo, né? Com a cabeça enterrada na terra. É bem o perfil, o estereótipo do acovardado, do medroso, né? Aquele que vai para medocracia, fobocracia. É essas coisas que atrasam a humanidade. Por isso que eu coloquei bem por último para enfatizar. Pessoas iradas, pessoas que estão sempre discutindo, elas querem atacar todo mundo, elas criam para si lobos negros, né? Que se não encontrar alguém para descarregar aquele ódio, ele vai usar o próprio dono, né? Que o não o doma. Vamos voltar para trás. Ver se há mais alguma gravura aqui. Essa aqui. Isso aqui são os celibatários, né? Eles, ao oposto dos abusadores da energia sexual, né? Os lascivos, são aqueles celibatários, né? Os abstêmios de todo tipo de ato ou de pensamento sexual. Mas será que são mesmo abstêmios a nível mental e emocional? Então, esses celibatários acabam em escândalos em suas instituições, porque acabam sendo dominados por criações, né, ou autocriações astrais mentais, né, um pensamento que foi revestido, virou um kama, um miasma, que a gente chama de súcubos e íncubos. Esses seres não são independentes, pessoas. Eles são produtos do emocional mental humano. A pessoa alcoólatra, ela tem dois tipos de camas. Ou cama do outro, que já desencarnou devido a problemas, né, de saúde sérios, sob o alcoolismo, ou tem uma réplica dela que ela cria monstruosa que se alimenta do sinal elétrico do álcool, quando passa pela garganta, que estimula. Tanto é que o alcoólatra muitas vezes saliva, né? Que o sinal é na garganta. Então você sempre tem um amiguinho ali, que pode ser um tulcozinho, né? Tulco, eu digo cópia, sua infra-emocional, né? De astral inferior, ou um cama daquele que deixou cascões, né? Que também tinha os seus próprios, sua própria réplica. Isso aí independe. De qualquer forma, a influência vai porque você está aberto, você gosta de beber em excesso. E por final, né, tão menos agressivo, né, que as outras formas, aqui tem uma caricatura de uma cabeça gigante com pernas. Há um lugar no astral inferior
que é chamado o Monte das Cabeças, onde ficam os intelectualoides. Estou falando loides porque são pequenos intelectuais, né? Não são aqueles que usam a intelectualidade para fazer linkagens, né, com a abstração, né, com a fé, com a crença. Não, são pessoas presas ao academicismo, né? Delas, do material, da matéria-prima do astral delas, elas criam, elas parem no astral inferior cabeças gigantes, né? Que ficam os seus proselitismos de intelectualismo, né? E uma cabeça falando com outra. E é terrível de ver porque a pessoa não se depara nunca com as suas sombras, né? Ou que na verdade não só as sombras, o que há de luz nas sombras, porque essas coisas são formas, né? A sombra não tem forma. A sombra é a sombra, é o ambiente. Então, na verdade, são as coisas que bizarras que a própria luz cria, né? A polaridade da luz. Então é isso aí que eu quero dizer para vocês, né? Cuidemos o que pensamos e sentimos, porque a gente está, né, tornando o astral, que era para ser plano de luz, é o terceiro dia da criação, onde foi dito, faça-se a luz, porque astral é luz astral, é a dimensão que criou um veículo que é responsável, inclusive, pela visão, que temos aqui de 3 a 5%. Né? O mental já é audição, já é outro negócio. Estamos enfatizando mais o astral e o inferior, que ninguém compreende. Todo mundo diz que anjo não passa pelo astral, né? Que astral é coisa ruim. Estamos definindo uma parte do astral. E entra anjo sim lá. Porque o dia que um ser, até dito, o dia que um demônio se arrepender, né, demônio de 2 vezes Deus, né, o reflexo de Deus, ele está automaticamente no céu. Até dito que o mago negro, né, teosoficamente se fala, que o dia que ele esquece por um segundo a condição de mago negro dele, ele entra no Devachan. Tá bom, pessoal? Essa é a dica, é drástico, é delicado, não é bonito, né? Mas o que é o bonito, né? Com o que a gente se padroniza? Qual é o padrão que a gente segue de bonito? Aqui a gente comete inúmeros erros gravíssimos ao julgar o que é beleza e o que não é beleza, o que é bem e o que é mal. Então é bom encarar as coisas e ver que tudo é natural, tá? Nada é mal, tudo é natural. Mas se é artificial, quem criou foi o homem mau. Tá bom, pessoal? Paz reverencial a todos e bom estudo.